Por Linhas Tortas, por Olavo de Carvalho, 30 de abril de 2015. Na vasta bibliografia sobre temas nacionais, especialmente assinada por autores de esquerda, não há tópico mais abundantemente estudado, explorado, revirado de alto a baixo, do que a Revolução Brasileira. Perdão. É com maiúsculas, Revolução Brasileira. Livros com esse título, ou com essa expressão no título, foram produzidos por Nelson Werneck Sodré, Franklin de Oliveira, Otávio Malta, Celso Furtado, Pessoa de Moraes, Guerreiro Ramos, Azevedo do Amaral, Jamil Almansur Haddad, Florestan Fernandes, Moisés Vinhas, Danton Jobim, Hélio Silva, José Maria Crispim, Celso Branco e uma infinidade de outros, sem contar aqueles, muito mais numerosos, que trataram do mesmo assunto sem ostentá-lo no título. Pode parecer estranho o interesse quase obsessivo por esse fenômeno num país que não atravessou nenhuma experiência comparável às revoluções da França, da América, da Rússia, da Espanha ou mesmo do México, limitando-se a nossa sanha revolucionária, a escaramuças locais com derramamento de sangue relativamente modesto no ranking internacional. No entanto, a referência naqueles títulos não é a nenhum episódio histórico em particular, grande ou pequeno. Revolução Brasileira, na acepção geral que o termo assumiu numa longa tradição de interpretações do Brasil, designa algo como um rio que flui, uma história inteira, um processo intermitente na superfície, contínuo no fundo. Na verdade, não houve um único grande acontecimento histórico que se pudesse chamar Revolução Brasileira. É a série inteira dos pequenos que leva esse nome, designando uma intenção, uma teleologia simbólica subjacente a todos eles, o processo pelo qual o povo, inicialmente um bando de desgarrados e escravos mantidos em obediência estrita sob o peso de uma clique de altos funcionários e senhores de terras, mais tarde banqueiros e capitães de indústria, vai aos poucos emergindo de um estado de passividade abjeta para tentar se tornar o senhor e autor da sua própria história, sempre com sucesso inferior às suas mais ambiciosas expectativas, e por isso mesmo fadado a repetir a tentativa de novo, em escala um pouco maior. Contra quem se volta precisamente esse processo? Qual a classe dominante que se tenta remover de cima para dar espaço à iniciativa popular? As tentativas de defini-la em termos do marxismo ortodoxo, como burguesia capitalista exploradora do proletariado, falharam miseravelmente, tal a míngua de proletários e burgueses num país de poucas indústrias, onde a burguesia industrial só conseguiu ela própria algum espaço quando carregada no colo pela ditadura estatista, semifascista, de Getúlio Vargas. Na verdade, os autores marxistas não conseguiram sequer entrar num acordo quanto às etapas iniciais e mais remotas do processo, anteriores à independência, uns falando de feudalismo, outros de capitalismo rural, outros, ainda, propondo a teoria de uma formação socioeconômica sui generis, alheia às categorias usuais do marxismo, o escravismo colonial. Quem melhor definiu o vilão da história, a meu ver, foi Raimundo Faoro, no clássico Os Donos do Poder. Formação do Patronato Político Brasileiro, Globo, 1958, ainda prefiro a primeira edição à versão reescrita de 1974, mais volumosa. Partindo de noções obtidas em Max Weber, Faoro redefinia a índole e os objetivos da Revolução Brasileira em termos mais adequados à realidade do que qualquer marxista teria podido fazer no lugar dele. E eu não conseguiria resumir sua tese com mais exatidão do que o fez Fábio Conder Comparato. Para Raimundo Faoro, a sociedade brasileira, tal como a portuguesa, de resto, foi tradicionalmente moldada por um estamento patrimonialista, formado, primeiro, pelos altos funcionários da coroa, e depois pelo grupo funcional que sempre cercou o chefe de Estado, no período republicano. Ao contrário do que se disse erroneamente em crítica a essa interpretação, o estamento funcional governante, posto em evidência por Faoro, nunca correspondeu àquela burocracia moderna, organizada em carreira administrativa, e cujos integrantes agem segundo padrões bem assentados de legalidade e racionalidade. Não se trata, pois, daquele estamento de funcionários públicos encontrável nas situações de poderio legal com quadro administrativo burocrático da classificação weberiana, mas de um grupo estamental correspondente ao tipo tradicional de dominação política, em que o poder não é uma função pública, mas sim objeto de apropriação privada.
O livro demorou para atrair a atenção pública, mas a segunda edição apareceu como uma balsa para os náufragos numa época em que, esfaceladas as guerrilhas, a esquerda brasileira buscava caminhos para a redemocratização do país e ansiava por um discurso que não soasse demasiado comunista aos ouvidos do governo militar, um esforço cujo primeiro resultado objetivo veio com a fundação do PT em 1980. Faoro tornou-se quase espontaneamente o santo padroeiro do novo partido. Sua casa era frequentada assiduamente pelo Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, que em 1989 chegou a convidá-lo, em vão, para ser candidato à vice-presidência. Vestindo a camiseta fauriana de inimigo primordial da apropriação privada dos poderes públicos, o PT fez um sucesso tremendo nos anos 90, como denunciador mor da corrupção nas altas esferas federais e promotor de uma vasta campanha pela ética na política, que resultou na quase beatificação do seu líder principal. Quando Lula viajava pelas áreas mais pobres do Nordeste, doentes vinham lhe pedir que os curasse por imposição de mãos, como os reis da França. Àquela altura, o partido parecia mesmo resumir e encarnar o espírito da Revolução Brasileira, com toda a expectativa messiânica embutida nesse símbolo. Daí a vitória espetacular de Lula na eleição de 2002. Aconteceu, sempre acontece alguma coisa, que a liderança esquerdista em geral, e a petista em especial, não lia nem seguia só Raimundo Faoro. Desde os anos 60, 70 lia com deleitação crescente os cadernos do cárcere e as cartas de Antônio Gramsci, o fundador do Partido Comunista Italiano e criador da estratégia comunista mais sutil e mais calhorda de todos os tempos, a revolução cultural, a ser implementada mediante a ocupação de espaços em todos os órgãos da administração pública, da mídia, do ensino etc., para culminar no momento em que todo o povo seria socialista sem saber e o partido se tornaria um poder onipresente e invisível. Se Faoro forneceu ao PT a sua identidade aparente e a base do seu discurso ético, foi Gramsci quem deu à agremiação a sua estratégia e as suas táticas substantivas. Gramscismo sob pretextos faurianos é uma expressão que resume perfeitamente bem a política do PT ao longo de toda a sua existência. Nunca um partido teve tão bela oportunidade de colocar em prática uma estratégia estritamente comunista sob uma camuflagem weberiana tão insuspeita. Tudo parecia perfeito. Diante de uma plateia sonsa, a quem a sugestão de que houvesse algum comunismo nisso soava como delírio de saudosistas da Guerra Fria, o partido foi ocupando espaços e concentrando poder até fazer da administração federal inteira, sem contar o sistema de ensino e a mídia. O instrumento serviu dos seus objetivos privados. Nenhum dos seus dias iluminados notou que era impossível fazer isso sem que o partido se transformasse, ele próprio, no odioso e odiado estamento burocrático, com o formidável agravante de que, na ânsia de concentrar todo o poder em suas mãos, e sempre enleado na boa consciência de servir à causa da Revolução Brasileira, passou a roubar, trapacear e explorar o povo incomparavelmente mais do que todos os estamentos anteriores. Faoro morreu em maio de 2003, 4 meses depois de Lula tomar posse no seu primeiro mandato, e não teve tempo de meditar, nem muito menos de alertar o PT, quanto ao desastre que a síntese artificiosa e perversa, o faurograncismo, anunciava como desenvolvimento fatal do processo. Inevitavelmente, os papéis se inverteram, transmutado por obra do gramscismo na encarnação máxima e mais cínica do tipo tradicional de dominação política, em que o poder não é uma função pública, mas sim objeto de apropriação privada, o PT. Quando por fim a população em massa se voltou contra ele, revoltada ante os maiores escândalos financeiros de todos os tempos, no fundo dos quais ela enxergava ainda que vagamente a premeditação gramsciana, viu-se perdido, desorientado, atônito, seus líderes ora escondendo-se no palácio como aristocratas assustados na Paris de 1789, ora tentando camuflar o medo mediante bravatas truculentas de um ridículo sem par. Sim, a Revolução Brasileira está nas ruas. É ela, e não outro personagem qualquer. E veio com mais força do que nunca, brotando da pura espontaneidade popular, quase sem líderes, ou com tantos que se diluem uns aos outros, sem dinheiro, sem respaldo em partidos, o povo contra o estamento burocrático.
Como diria o próprio alvo supremo da ira popular, nunca antes na história deste país esse povo demonstrou vontade tão firme e inabalável de ser seu próprio mentor e guia, de criar sua própria história, de mandar as favas todos os importantões e de calar de vez as bocas dos mentirosos. A começar pelas da senhora Rousseff e do senhor Lula. Quem mandou o PT confiar nas falsas espertezas do grancismo? Deus realmente escreve direito por linhas tortas. Não se esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no canal.